Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. E como é comum aqui para o nosso programa, sempre temos vários quadros especiais e por isso queremos contar com você até o finalzinho deste programa. Agora nós estamos com um quadro especial sobre segurança pública, programas de prevenção e serviços. Serviços estes de psicologia e estresse policial. Isso é o que nós vamos falar hoje com o Sargento João Roberto Marcelino. Seja bem-vindo, Sargento João. Salete, muito obrigado por esse convite, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. Você que eu já conheço há tanto tempo, você que era uma apoiadora quando ainda trabalhávamos no ProERD, você que tem uma vida, uma vivência muito grande com o Conseg e a comunidade blumenauense. Então eu agradeço demais e em meu nome também agradeço à Polícia Militar por estar aqui com você nessa tarde maravilhosa. Que maravilha! Então, para quem não conhece, queremos conhecer um pouquinho do perfil do Sargento João. Vamos lá. Pessoal, meu nome é João Roberto Marcelino, eu sou segundo sargento da Polícia Militar e a minha carreira na Polícia Militar é muito legal, Salete. Eu tinha dentro de mim a necessidade de estudar, porém não tinha a oportunidade, até por conta que quando eu entrei na Polícia Militar em 1996 era muito difícil você acessar a universidade. Na época, estudar na FURB era um pouco inviável, até por questões financeiras. E em um determinado momento, com 10 anos de polícia, quase 10 anos de polícia, eu tive a sorte, eu sempre falo, a sorte de conhecer o Coronel Borgnoff, que me deu a oportunidade para que eu fosse dispensado da escala, para que eu conseguisse estudar. Consegui estudar, mas eu queria ser o psicólogo da polícia, era meu sonho. Por que o sonho? Já que eu estava indo na contramão, né? Porque geralmente o policial militar ele entra para a polícia militar, faz a faculdade de direito para prestar o concurso para oficialato, para delegado, promotoria, e eu não. Eu queria entender o comportamento humano, eu queria entender o policial militar, eu queria ajudar o policial militar de alguma forma. Por que, Salete? Muitas das ocorrências que saíamos de lá com aquela sensação de que não foi dada a resposta ideal para a sociedade ou para o nosso policial. Então eu via o nosso policial muitas vezes em conflito com ele mesmo. Então, diante disso, eu terminei a faculdade e 3 anos após a minha formatura, eu consegui ser o psicólogo da polícia. E um sonho realizado. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. E o melhor, Salete, disso tudo, e para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, é eu ver que o nosso trabalho dá resultado. É eu ver essa mudança de paradigma na Polícia Militar. É eu ver os nossos comandantes se tornaram não só chefes, mas gestores de pessoas. E nós precisávamos disso. Nós precisávamos desse embalo junto à corporação, junto ao Estado. Qual digamos assim, qual é o serviço realizado através, né, do seu trabalho e qual que é a função do serviço de psicólogo? Salete, é bem complexo e é bem extenso. Vamos lá. Eu sou subordinado à 7ª Região de Polícia Militar. Certo. Para quem vai nos acompanhar, que não entende, a 7ª Região, pessoal, vai de Brusque até Rio do Sul. Então, eu cuido desses policiais. Porém, Salete, também tem a região de Balneário Camboriú, onde, já que nós estamos sem psicólogos, eu cubro essa região também. Então, nós temos uma região um tanto quanto extensa. E quais são os trabalhos que, como psicólogo, a gente presta para esses policiais? Prestamos, então, o atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico, a questão de incidente crítico. O que é um incidente crítico? O policial vai para uma ocorrência de grande vulto, onde há algum tipo de confronto e esse policial precisa, como Estado, entrar em confronto e tirar a vida de uma pessoa. Então eu preciso resguardar esse policial. Eu preciso entender o que aconteceu, como é que ele está se sentindo de forma comportamental, como é que está sendo a vivência dele com tudo aquilo que se passou, para que a médio ou a longo prazo
não acabe desenvolvendo alguns transtornos. Dentre eles, que é o mais comum, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Que isso acarreta numa grande perturbação na vida do policial. Então, nesse primeiro momento, eu faço isso. Ah, João, mas e os familiares? O policial, ele não vive sozinho. O policial, se ele não é casado, mas ele tem um irmão, ele tem uma mãe, ele tem um pai. E muitas dessas demandas, Salete, esse policial leva para dentro de casa. Então, os familiares acabam sendo afetados, sim, pelo trabalho do policial, que muitas vezes você não consegue dividir. Hoje eu sou o policial, mas daqui a pouco eu sou o filho e daqui a pouco eu sou o esposo. São muitos papéis dentro de um papel central, que é o papel dele de polícia. E muitas coisas se confundem. Por quê, Salete? Porque quando você entra para a Polícia Militar, você presta um juramento. Eu defendo a vida do outro mesmo com o risco da minha própria vida. E eu sou policial 24 horas por dia. Esse eu sou policial 24 horas por dia traz para o policial aquela sensação de que toda a sociedade é responsabilidade dele. E a partir do momento que ele toma essa responsabilidade para ele, ele esquece que ele tem uma vida. Ele esquece que ele tem uma dinâmica lá fora, que há outros projetos que ele possa estar inserido. Então, nós da psicologia trouxemos esse policial para essa realidade. Não só aquela realidade de ser policial militar, mas ele entender que ele também é alguém na sociedade. Maravilha, olha só. E a gente nem imaginava, né, que era feito todo esse trabalho, né, com os policiais. E o estresse, ele é sempre negativo? Que pergunta maravilhosa. Não. E aí é que tá. Pessoal, o estresse ele não é só negativo. Salete, há o estresse positivo. E aí você me pergunta, João, um estresse positivo, o que é isso? O nascimento de um filho é um estresse positivo. A seleção brasileira, nos tempos de glória, quando nós não perdíamos nenhum jogo, você ficava com aquela coisa gostosa, era um estresse positivo. Aquela sensação que te dá após uma ocorrência de que, uau, vencemos, nós somos a ponta da flecha e deu tudo certo, é um estresse positivo. Só que nós precisamos ter uma certa cautela com o excesso de estresse positivo, porque esse excesso de estresse positivo vai me dar uma sensação muito grande de segurança. E a partir do momento que eu enquanto policial, tenho essa sensação extrema de segurança, eu acabo ficando vulnerável. Eu acabo baixando as minhas linhas. Eu acabo baixando a minha guarda. E isso não é legal. Então, tá, João, mas o que é o ideal? O ideal é ficarmos na fase de alerta. Porque a fase de alerta é uma fase necessária. Nós temos a nossa homeostase que trabalha para que a gente de forma interna continue sempre ali, balanceando. Por quê? Se eu não controlar muito bem a minha fase de alerta, eu passo para a fase da resistência. Que é o meu corpo dizendo assim, ó, João, eu tô lutando. Eu tô lutando para que a gente não vá para uma fase mais ascendente. Vamos ficar na resistência ou vamos retornar para a nossa fase inicial. Precisamos tomar esse cuidado. Salete, estou sobrecarregado, não tenho viatura disponível, a ocorrência que eu estou é no local muito longe, o rádio não pega, eu não tenho comunicação via celular, e isso vem acontecendo diuturnamente. Eu corro o risco de passar para a fase mais perigosa, que é a fase da exaustão. E a partir do momento que eu estou na fase de exaustão, o meu corpo não responde mais como era para ser. E aí eu tenho... Então é a pior fase essa? É a pior fase que tem. É a pior fase que tem. Olha só. E tem como controlar esse estresse? Para que ele então não acabe interferindo na vida particular e também no próprio trabalho? Salete, primeiro você precisa ter a seguinte consciência. Eu admito que eu estou estressado. Eu admito que a fase de alerta foi para a fase de resistência, que foi para a fase da exaustão. Então, o que eu posso fazer a partir daí? O que eu teria que ter feito lá atrás. Eu deveria ter sair do trabalho, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer uma natação. O João está falando de esporte. Exatamente. Uma atividade esportiva. Qual o hobby? Eu questiono muito isso para os meus policiais.
Qual o hobby que você tem? Ah, eu só consigo ser policial. Lei do engano. Não faça isso. Não faça isso. Você precisa ter outros gatilhos. Você precisa praticar um esporte. João, eu não gosto de esporte nenhum. Ah, Salete, no mínimo uma caminhada. Sim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Fala caminhada, você não gasta nada. Não gasta. Você coloca tudo que você vai precisar é de um tênis, uma bermuda e uma camiseta. Vai andar de bicicleta. Então é dessa forma que se acaba ou controla-se o estresse. Tem outras formas. Tem outras formas. Vamos pensar na alimentação saudável. Verdade. Vamos pensar em ler um livro. Vamos pensar em assistir um programa de TV. E há um fato muito interessante. Tentar desvincular um pouco da tua vida militar. Tá, João, mas e o juramento que eu fiz, onde eu sou policial 24 horas por dia? Deixa um pouquinho de lado esse juramento. Pensa em você enquanto um agente da sociedade. Tenha projetos. Execute seus projetos. Ah, mas todo projeto requer uma questão financeira. Eu não penso dessa forma. Nem tudo nós estamos falando em cifras. Há projetos menores. Ah, vou comprar uma vara de pescar e aos finais de semana vai ser o meu hobby fazer uma pescariazinha. Perfeito. Você tentar desvincular um pouco única e exclusivamente da tua vida policial. Ter outros momentos, Salete. Isso certamente vai te ajudar a equilibrar. Porque senão a tua balança vai ficar por um lado assim, só. ó. Você vai ficar o tempo todo policial e você vai se esquecer do eu. O eu João Roberto Marcelino, o eu João Roberto, filho do Roberto, que mora lá em Paulo Lopes. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso viver só o Estado. Obviamente, Salete, que a partir do momento que eu estou na fase de alerta, esse alerta, enquanto eu estiver de folga, vai me dar certeza que eu sou policial militar. Então, mesmo eu sendo policial militar, eu preciso garantir que o João está ali também. Olha só. Deixa eu perguntar, qual foi de repente falar um exemplo, né, de um atendimento que ficou marcante na sua vida profissional? Uau! Com certeza são muitos. São muitos, Salete, mas o atendimento mais especial que eu fiz em toda a minha carreira de policial e de psicólogo foi na tragédia que teve em Blumenau o ano passado, na creche, né? Onde fatalmente aquelas crianças foram vitimizadas e eu fui o psicólogo escolhido para dar notícia para os pais. Então ali foi o momento mais especial da minha carreira, porque todas as situações que a gente lida com situações muito pesadas, é uma demanda muito carregada. Eu trabalho com policiais e o policial, por característica, ele já é mais duro, ele já é mais resistente ao desabafar, ao contar as minhas demandas. Então, quando nós participamos daquela ocorrência, ali eu já tinha certeza de que ser psicólogo era a minha vida. Mas quando eu participo daquela ocorrência, da forma como foi, todo um preparo para dar aquela fatídica notícia para os pais, aquilo me deu certeza que eu estava no lugar certo. E essa certeza foi blindada, Salete, a partir do momento que eu encontrei um dos pais, um casal, e nós conversamos. E eles me agradeceram pelo carinho que eu tive com eles, pelo cuidado que eu tive com eles. E aquilo ali, Salete, para mim foi uma lavada de alma, porque depois da ocorrência eu não tive a oportunidade de conversar com esses pais, e esses pais, esse casal que me encontrou e teve a oportunidade de me brindar e de me presentear com essa fala tão rica, foi um divisor de águas para mim, Salete. Que maravilha. Olha só, são quanto tempo que estás nesta área? Eu estou no serviço de psicologia, vai fazer 10 anos. Olha, que eu estou no serviço de psicologia. Sim. Eu fiquei 4 anos e meio em Balneário Camboriú, sob o comando do Coronel Coglin, que hoje está na reserva remunerada, um ser humano ímpar na minha vida e na minha profissão. Depois
Eu tive a oportunidade de retornar para Blumenau, queria muito. Eu já queria ter sido o psicólogo aqui em Blumenau, né? Aqui tem uns policiais que eu amo de paixão, porque eu comecei a minha carreira aqui. Eu nasci como policial militar em Blumenau, Salete, e em Blumenau eu tive muito apoio para ser o psicólogo. Então, há uma diferença entre você ser recebido e você ser acolhido. Então, aqui em Blumenau eu fui acolhido pela minha região, fui acolhido pelo meu batalhão, fui acolhido pelos meus pares, e hoje eu consigo, Salete, fazer um trabalho, obviamente que não chega a ser um trabalho de excelência por conta das nossas limitações, né, Salete? Não podemos estar em todos os lugares o tempo todo, mas eu procuro fazer o melhor com o que eu tenho. Maravilha. Ficamos muito felizes em ter você aqui conosco, se me permite chamar você, né? Por favor. Uma autoridade, claro. E para nós também conhecermos um pouco mais, né, sobre esses bastidores que, querendo ou não, são atividades. Eu conheci um outro também, uma outra atividade que eu achei muito bacana, né? Que foi sobre a questão do projeto dos desaparecidos, né? Sim. E a comunidade às vezes não sabe todo um trabalho que a polícia desenvolve, quando não lá na comunidade, sim com os seus, né? Com o seu efetivo, enfim. Nosso tempo está se esgotando, mas com certeza esse aqui é o primeiro, né, de muitos que podem estar vindo, né? Claro. A gente te parabeniza por esse trabalho e queremos que Deus te abençoe grandemente, né? E a todos que são atendidos por você também, e que possas estar vindo em outro momento, sim. Mas a gente gostaria de que deixasse suas considerações finais e também já a sua mensagem. Salete, volto a te agradecer por essa oportunidade. Que bom que a mídia está permitindo que, através do Serviço de Psicologia, a nossa comunidade conheça que a Polícia Militar não é só a questão da repreensão, não é só a questão da ostensividade, que nós temos todo o know-how por detrás disso, né? Nós temos o Serviço de Psicologia, o Serviço de Assistência Social, nós temos a nossa formação sanitária, onde tem o médico, onde tem o dentista. Então nós temos uma grande equipe que socorre esses policiais. Então nossos policiais estão amparados. Eu agradeço demais, Salete, esse espaço que nos é permitido, e me coloco à sua disposição para qualquer tipo de assunto na área da psicologia que você queira tratar, na área dos incidentes críticos. Nós estaremos sempre à sua disposição. Maravilha. Provavelmente dentro dos conselhos comunitários de segurança, fazer uma palestra para o pessoal entender um pouco mais, porque são lideranças comunitárias que precisam dessas informações, né? A comunidade pode receber informações através dessas lideranças, e aí o canal seria bem adequado. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado. E você que está nos acompanhando, fique aí, não saia daí, porque nós temos mais. Estamos reiniciando o Programação e Cidadania na Comunidade, e hoje nós estamos trazendo aqui uma programação especial no quadro Perfil Cultural. Uma artista visual. Está aqui comigo Sam Veloso Mor, ela que também faz parte da INS Entrevistas, e hoje então nós vamos falar dos trabalhos, das atividades que ela realiza na cultura. Tudo bem, minha amada? Tudo bem, Salete. Que bom estar você estar conosco mais uma vez. Legal, para mim também é um prazer, e agradeço aí o convite para falar um pouquinho aqui de mim, do meu trabalho. Que maravilha. Então, a gente começa sempre perguntando quem é Sam Veloso Mor? Então, Sam Veloso Mor é uma artista visual que tem várias aptidões, tenho, né, esse privilégio de ter várias aptidões, né, que agradeço primeiramente a Deus. Sou blumenauense, além de artista visual também sou mãe, né, e professora de arte e assessora também, como você já conhece da INS Entrevista, mas sobretudo Sam Veloso é uma mulher um pouco menina, sonhadora, que nunca desistiu dos seus sonhos e seus objetivos.
Parabéns, é isso que nós precisamos, né? Mulheres com determinação e sabendo o que querem, né? Com certeza. Então, tá. Então, e quando é que você descobriu essas habilidades? Então, Salete, eu descobri, assim, que eu me encantava pela área da arte, da cultura, da música, do teatro, já na minha infância, na educação infantil, aos 6 anos, quando eu iniciei, né, no pré-escola. Então, as outras matérias, as outras atividades da escola nunca me encantaram tanto, né? Tinham uma certa dificuldade, porque a gente não pode ser bom em tudo, né, Salete? Mas o desenho, os traços, o colorido, o momento que era de contação de história e de arte, de pintura na escola, era o momento que eu mais, assim, me sentia no paraíso, sabe? E automaticamente, assim, quando tinha trabalho na escola, a professora pedia um trabalho, mesmo sem eu ter visto aquele trabalho, só no ela falar, eu tinha facilidade de expressar isso no papel. Tanto é que sempre quando tinha trabalho na escola, em grupo, todo mundo queria sempre fazer junto comigo, porque eu conseguia realizar, né? Executar com facilidade. Já fazia desenho de rosto de algumas coleguinhas minhas da escola, então eu já tive certeza do que eu queria. E nós vamos poder apresentar algumas fotos, algumas imagens ali dos seus trabalhos enquanto a gente está falando, pode ser? Com certeza. Tá certo. Então, e quando é que você realizou a sua primeira exposição? A minha primeira exposição de arte eu realizei na Secretaria de Cultura, que hoje é Secretaria de Cultura, mas antigamente era Casa Dr. Blumenau, né? Como é conhecida como antiga prefeitura. Lá eu iniciei oficinas de arte aos meus 12 anos, né, através de uma professora para mim da escola que foi marcante para mim, né, dos meus 8 anos, que ela conseguiu uma bolsa para mim de estudo, então eu iniciei lá. Na época tinha a escolinha de arte Monteiro Lobato, bem conhecida. Então eu entrei lá, para mim eu estava no paraíso, porque nessa escolinha de arte Monteiro Lobato, realizei várias oficinas. Eu fiz a minha primeira oficina de pintura, desenho, teatro, fiz dança, fiz música, fiz balé. Então, lá eu estava no paraíso. Cada 45 minutos mudava as oficinas. Então, lá, a minha primeira professora, que ainda hoje vive, que é a professora Gorete, maravilhosa, né? Então, eu iniciei aos 14 anos uma exposição coletiva na Galeria Municipal de Arte, que é a Sala Alberto Luz. E você dá aulas? E já tem bons resultados com as suas aulas? Com certeza, Salete. Eu, nesse tempo de já 35 anos de trajetória, né? Antes ainda de estar fazendo faculdade, já fui professora como ACT, né? Porque nesse período, mesmo sendo blumenauense, eu morei 10 anos em Joinville. Então, a primeira escola que eu trabalhei como professora de arte como ACT foi no Guilherme Zig, uma escola estadual lá em Joinville, que eu nem tinha ainda a faculdade, mas tinha professoras de artes que tinham 2 faculdades e elas me pediam ideias, sabe? Então, para mim foi uma experiência incrível. Eu comecei nos anos iniciais, do pré-escola até o 4º ano. E também, no caso, tive alunos com autismo, alunos especiais, com grau sério, alunos que tinham dificuldade, que não gostavam de arte e que aprenderam a gostar, né? Alunos que tinham sérios problemas emocionais e que melhoraram muito com as aulas de arte. Tive alunos idosos, um projeto maravilhoso que eu dei várias oficinas de arte, que se chama Projeto Caleb, que é o pessoal da terceira idade. Então, pessoal da terceira idade que não sabe ler e escrever e que fizeram as aulas de arte e que melhoraram bastante, teve um resultado maravilhoso. A aluna que falou um dia para mim assim, eu não sei desenhar nem um Zé Palitinho. Falei, eu te garanto que como eu amo desenhar, se você quer aprender, eu te garanto que em 3 meses você vai estar aprendendo, já vai ter feito um quadro. E até hoje ela tem um ateliê, é bem conhecida, Chica Ateliê, e eu fui a primeira professora dela, então é muito gratificante que ela progrediu, os trabalhos dela são maravilhosos, e isso para mim não tem preço que pague, é maravilhoso porque eu fui a primeira professora dela. Então, antes de 3 meses ela já estava pintando telas maravilhosas e bem
perfeccionista, assim, com bastante detalhe. Então, não tem preço que pague, assim, e isso é só alguns que eu falo, né? E o mais gratificante é quando eu passo na rua ou estou em algum lugar que alguém vem correndo, prof, e me dá um abraço, isso não tem preço que pague, né? E que nem eu já escutei também uma senhora do grupo da terceira idade, ai, como você faz falta. Então, isso para mim já é algo, assim, maravilhoso. Verdade. E quais são as áreas que no caso, né, um artista visual pode atuar? Então, uma artista visual, ela tem um amplo espaço, né? Porque artista visual, ele trabalha no geral não só com a pintura, com o desenho, com a escultura, com a experimentação de materiais, pesquisa, trabalha na madeira, tem o suporte que é a parede, materiais recicláveis, então ele tem uma área bem ampla. Então, ele tanto pode atuar, porque é artes visuais licenciatura, né? Que eu atuo. Então, ele pode tanto atuar na escola, né? Na escola municipal, estadual, quanto também em museus de arte, porque o museu de arte você precisa ter artes visuais, porque você precisa saber como pendurar uma tela, não é, de qualquer forma, você precisa saber como higienizar uma obra de arte, como fazer todo o processo, como fazer ela conservar, como fazer uma mediação para guiar o turista que vão apreciar umas obras de arte que não tem conhecimento da arte e precisa de alguém que entende para mediar. Então, ele passa a ter uma outra visão. Então, é uma área bem ampla. E você pode montar o seu próprio espaço, seu próprio ateliê. Então, é algo que dá bastante espaço, porque também cai a parte de fotografia, de edição, de fazer cartão, banner, também a parte semiótica, um pouco da parte de jornalismo. Então, é uma área bem ampla desse conhecimento. E você já conquistou prêmios? Já. Que maravilha! Para mim, bem marcante foi na época da pandemia, que era um momento bem crítico, né? Que eu até desenvolvi um trabalho meu referente à pandemia, né? Um trabalho grande onde eu usei vários materiais recicláveis. Um deles foi filtro de café usado com MDF, e eu fiz uma mulher dentro da caixa, assim, com os cabelos. E aquela caixa representa para mim o tempo que a gente teve que ficar muito isolado dentro da casa, né? E ali, ela para fora um pouco da caixa é liberdade. E apesar de ser um período bem crítico que aconteceu no mundo todo, foi para mim o melhor momento na área da arte, porque eu estava trabalhando no Museu de Arte, para mim foi uma segunda escola, né? E onde eu fazia mediações, projetos com a escola que ia visitar, e também eu participei dessa premiação, que era uma sobre trajetória artística. Você teria que comprovar a sua trajetória artística, teria que ser assim, mais de 30 anos, né? E eu tive que correr atrás de certificado, depoimentos e tudo, porque você não bastava você só falar, você tinha que comprovar que você teve todo aquele período. E era uma premiação que eu concorria com 1000 e poucos artistas do mundo todo. Então era algo assim, tipo, aos olhos humanos, meio que difícil, mas não impossível, principalmente para quem acredita no seu sonho. E eu sei que teve pessoas que falou para mim, né, tipo, não citando nomes, que falou assim, não, mas é difícil, tem muitos artistas renomados. Mas eu também sou artista. Então, eu não dei ouvido, né, e foi difícil, não foi fácil, porque tem todo um critério. Então, de 1000 e poucos artistas, né, eu fiquei ali entre a segunda, né, terceira colocada. Era uma premiação de R$10.000, era muito na época, né? Para quem estava passando, assim, esses momentos bem críticos de pandemia. Então, para mim, foi algo maravilhoso, gratificante mesmo. Maravilha, isso realmente faz parte, essa situação faz parte de um histórico bacana, né? E porque eu acreditei nessa Letícia, porque é uma coisa que eu sempre tive certeza, eu sempre falo, né? Que eu sempre tive certeza desde criança e que está no meu sangue, é a questão da arte, né? A arte, seja ela em todo sentido, não só no caso assim, pintura, desenho, música, teatro, dança, tudo que envolve essa cultura. Vamos mostrar o que tu trouxe pra gente, só para ter uma ideia. Então, eu trouxe 2 trabalhos assim que a gente parece simples, mas foram bem marcantes para mim, né?
Um deles é esse trabalho que também foi desenvolvido aí por esse período aí da pandemia, que esse projeto ele se chama Um Olhar sobre Van Gogh. Esse projeto eu desenvolvi junto com outros artistas que fazem parte da BLUAP. A BLUAP é uma associação de artistas plásticos blumenauense. Então, todos os artistas, a gente desenvolveu um olhar sobre Van Gogh, por quê? Todos os artistas fizeram o mesmo trabalho referente a esse artista, Van Gogh. Porque se você olhar, aparentemente, mesmo parecendo simples as pinturas de Van Gogh, mas ela é bem complexa. Porque tem todo um detalhe de pincelada, textura, risco, traço. Então, antes de fazer esse projeto, a gente teve que estudar sobre Van Gogh, a gente teve que pesquisar detalhadamente a paleta de cores dele, o jeito de pintar dele, para daí desenvolver esse projeto. E o legal, Salete, é que ele foi desenvolvido com materiais recicláveis. A gente usou caixas, que seriam descartadas, a gente usou fita, a gente teve que fazer um fundo e desenvolver em cada parte, como se fosse um dado artístico, um pouquinho do trabalho do Van Gogh. E esse trabalho, ele foi exposto no hospital, agora só não me lembro ali o nome do hospital, e também foi desenvolvido uma exposição na FURB, né, no espaço ali da biblioteca da FURB, então, e também no Museu de Arte, lá no MAB. E esse projeto ainda foi levado para escolas, para as crianças desenvolver ele a partir do nosso trabalho. Então, foi um projeto bem legal, que envolve a pesquisa, a importância da pesquisa, né? E esse outro trabalho aqui, que foi bem difícil, que também é uma habilidade, que é a xilogravura, que ele é feito na madeira. Então, não pode ser qualquer madeira, tem que ser uma madeira boa, porque você usa as coivas, que tem cada detalhe diferenciado. Então, você daí faz o processo de desenhar, de pintar, e depois você tem que esculpir com bastante cuidado, e trazendo aí todos esses detalhes aí. Então, nesse trabalho aqui eu deixei registrado, porque todo artista, ele expressa as suas emoções, o que ele é. Do trabalho, eu costumo dizer que a tela, o suporte é como um espelho do artista. Então, aqui eu fiz uma reprodução de uma ultrassom da minha filha mais nova, que ela tem 11 anos agora, né? Porque é bem importante para mim a maternidade, o ser mãe, ser mulher, né? Eu tenho uma referência maravilhosa da minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas foi uma guerreira para mim, né? Minha mãe adotiva. E aí, então, aqui uma ultrassom. E aqui também uma reprodução, que é eu, grávida da minha mais nova, que está com 11 anos, e a minha mais velha aqui, escrevendo na barriga. Então, maternidade, né? Eu tenho vários trabalhos, assim, que traz sobre memórias. Outro que se chama Mulheres da Minha Vida. Então, para mim, é bem visível, assim, nos meus trabalhos, essa expressão da mulher, da maternidade, do ser mãe. Então, e esse trabalho, Salete, eu fiz no meu curso de artes visuais, e com a minha professora maravilhosa Rosinei, que eu mando um abraço aí para ela, e foi uma das disciplinas que eu tirei nota 10, sabe? E é bem difícil. Que lindo. Então, também é importante que as pessoas saibam, né? Você tem obras suas, teus trabalhos fora da cidade? Tenho, sim, Salete. Eu tenho um trabalho meu que ele está em Lages, e nesse trabalho, assim, eu nem lembrava, né? A pessoa fez eu lembrar, que é uma tela bem bonita, que é umas grandes que eu fiz numa escola onde que eu estudei, assim, que eu fui considerada como aluna de destaque da escola. E nessa tela eu represento a minha professora. E é aquela minha professora, a professora Tanise Creus, não sei se ela vive, nunca mais tive contato com ela, mas foi a minha professora que olhou e acreditou e que conseguiu a minha primeira bolsa quando eu iniciei na área das artes visuais, né? E aí esse trabalho está em Lages. Ai, que maravilha. E outro trabalho também, Salete, que é da minha autoria, que é um trabalho abstracionismo, ele está nos Estados Unidos. É um trabalho que eu fiz ele sobre medida, com todos os detalhes e as cores que a pessoa pediu, mas ainda assim, se você observar o detalhe dele, ele tem uma figura de uma mulher, um corpo. Porque na maioria dos meus trabalhos eu trago, assim como o depoimento que deve ter visto, a figura feminina, porque traz esse ser eu, que é esse jeito delicado,
Então, eu observo os traços, os detalhes que para mim chama atenção, essas linhas que para mim percorre, que é como se dançasse com as cores e tu viaja assim. Como eu falei, nós vamos estar apresentando algumas imagens, né? Você também desenha, eu vi um vídeo muito bacana. Sim. Muito maravilhoso, né? Você faz isso em praça? Faço. Aquele trabalho foi feito também sobre encomenda, né? Já está num lugar lá, um espaço, que foi feito ao ar livre, né? Com as realizações de filmagens, fotografia da Inés Entrevista. E daí, muito legal também. E porque eu gosto de trabalhar os traços, o olho, o corpo, assim, né? Mas também, no caso, se a pessoa me dá uma foto ou pede, eu também consigo reproduzir, faço o retrato, tranquilo. Na parede, se precisar fazer. Escultura, tem uma escultura grande assim, de pedra, concreto celular, que já foi feita exposição. E eu consegui esculpir com formão, é bem difícil, uma mulher gestante, representa eu, né? E eu consegui ainda reproduzir para colocar um feto, assim, bem encaixado certinho. Olha, que maravilha. Foi bem desafiador também. A minha professora falou assim, olha, vai ser difícil, não vai conseguir. Eu falei, consigo. Para mim, lançou desafio, eu aceito. Então, seus projetos, né? Você tem previsto e sonha em fazer alguma, sei lá, uma exposição fora? Ou tem algum, né? Você já tem trabalhos fora, mas você pretende fazer? Pretendo, mas primeiro eu pretendo realizar ainda uma exposição grande individual, bem importante, com um monte de detalhes que aconteceu nesse percurso da minha vida, sobre memórias, grande aqui primeiro na minha cidade, que é Blumenau. Que maravilha. Então tá, os seus trabalhos então expressam sempre sobre a sua pessoa, pelo que você falou, né? Como mulher, no caso, mãe. O meu pessoal, no caso não que eu não faça assim, se a pessoa pedir, quer uma paisagem, quer umas flores, quer um retrato, eu faço. Mas, no caso, o meu, da minha autoria, o falar de mim, o meu pessoal, eu expresso, sim, sobre mim mesmo. E você está cursando faculdade? Tô, graças a Deus, no último semestre aí, né? Logo eu tô fazendo TCC. É Artes Visuais, licenciatura, né? E com muito sacrifício, muito esforço, sabe, Salete? Porque é a minha primeira universidade, né? Então, não fiz mais cedo porque, né, não tinha como, sempre tive que ajudar minha mãe, mas também é um dos meus sonhos, né, que está se tornando realidade, que, no caso, na visão dos meus familiares ou outras pessoas, de repente, seria impossível, né? Mas nada é impossível, não importa o tempo, a idade, né? Basta você ter saúde e querer. Então, não tenho vergonha para dizer que é a minha primeira universidade, com muito sacrifício, e tenho orgulho de dizer que é uma das melhores universidades bem sonhada, que é a FURB, porque tem um dos melhores laboratórios de desenho, de arte e tecnologia. Então, vai ser com muito, assim, satisfação e alegria para mim, né? O dia da minha formatura, né? Que está aí, próximo. E é isso aí. Para mim é gratificante. E qual é o seu maior sonho? O dia da minha formatura. Receber esse diploma aí, com o chapeuzinho, tudo que tem direito, e dizer, consegui realizar. Parabéns, parabéns, parabéns. Bem, nosso tempo já esgotou, né? Mas a gente mostrou várias imagens, né? Mas eu gostaria muito que você deixasse aí suas redes sociais para as pessoas continuarem acompanhando, né? E conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Sim. Para vocês conhecerem aí um pouquinho meu trabalho artístico, vocês podem acessar aí a @samveloso e vocês vão aí conhecer um pouquinho aí dos meus trabalhos. Que maravilha. E também no YouTube também tem, né? Tô iniciando agora o YouTube para deixar só referente aos meus trabalhos de arte. Então, acessou ali, Sam Veloso, já vai encontrar trabalho meus ali. Beleza. Deixa eu ver contigo, né? Como nós estamos praticamente encerrando, mas você vai vir numa outra oportunidade, a gente vai de repente acompanhar você em alguns dos seus trabalhos. Não esqueça de fazer uns videozinhos onde você participar, certo? Mas a gente quer uma mensagem tua.
Uma mensagem que eu deixo, principalmente porque eu sei e eu conheço muitos pequenos no sentido de ser jovens, né? Mas grandes talentos, né? Que são muitos com certeza acredito que alunos meus que devem estar aí assistindo, não desiste de sonhar, não importa se as pessoas falam que, isso agora não dá dinheiro, isso é difícil. Acredite no seu sonho e não desiste nunca, que você vai chegar lá. E eu desejo aí, então, todo sucesso no mundo a todos que não desistirem dos seus sonhos. Parabéns, Sam. Sucesso cada vez mais, que Deus te abençoe grandemente em todas as tuas frentes de trabalho e também especial também aí nesta programação ligada à parte cultural, né, e artística. E então volte numa outra oportunidade e a gente vai estar também aí nessa parceria com a ANS, né? É a oportunidade de conhecer mais ainda também o teu trabalho e também o trabalho que é desenvolvido pela ANS Entrevistas. Eu que agradeço, Salete, aqui pela oportunidade. Também agradeço que numa outra oportunidade, quando eu vim, eu possa fazer uma demonstraçãozinha assim rápida de algum trabalho, desenvolver aí uma pintura, um desenho, né? Claro. E de repente trazer um dos meus trabalhos aí para a gente fazer um sorteio aí. Ai, que maravilha. Vamos fazer sim. Então, mais uma vez, sucesso, viu? Obrigada. Você está acompanhando, então, acompanhou aqui a entrevista de Sam Veloso no quadro Perfil Cultural. Ela sim, artista visual, que trouxe um pouquinho da sua experiência, motivou você que está aí, que de repente está sossegado, mas gostaria de ter aí um impulsionar para você também fazer algo de diferente. Faça algo de diferente na sua comunidade, faça algo diferente para você. Lembre-se que primeiro nós temos que nos fortalecer, temos que ser protagonistas dos nossos sonhos, da nossa vida. E depois aí ajudar a comunidade, participar das entidades, enfim, propagar o bem. E você então, que está conosco, nosso muito obrigada e até aí a próxima programação que na sequência nós temos mais.